QAP no QTC em relação ao Código Penal, mas no crime de homicídio. Vamos lá dar uma olhada aquilo que o homicídio nos traz de importante. Você sabe que o homicídio está lá no 121. A vida começa com a anidação, ou seja, a fixação do óvulo na parede do útero, e termina com a supressão da atividade encefálica. A vida termina quando cessa a atividade encefálica. A própria Lei 9434/97, que é a Lei dos Transplantes, no seu artigo 3º, prevê lá que a vida termina com a cessação da atividade encefálica atestada por 2 médicos, tá? Legal. O que nós temos que falar do homicídio aqui? Vamos pegar um ponto laser para a gente fazer um resumo interessante e nevrálgico. O homicídio simples, ele será simples quando não for qualificado, tá? Exemplo, homicídio preto-doloso, homicídio praticado, por exemplo, um cara que levanta de manhã e fala, vamos matar alguém, e mata o carteiro que entregou uma carta, por exemplo. Eu tenho homicídio privilegiado. Quando será homicídio privilegiado? Por 3 circunstâncias. Relevante valor moral, relevante valor social e sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a justa provocação da vítima. Ele responde por homicídio, porém com pena diminuída de 1/6 a 1/3. As hipóteses do parágrafo 2º, eu tenho os homicídios qualificados. Todas elas são crimes hediondos. Todas as hipóteses do parágrafo 2º são crime hediondo, tá? Ou seja, não só essa, logicamente. E para ser crime hediondo, tem que estar presente lá no artigo 1º da Lei dos Crimes Hediondos. Ou seja, a Lei 8.072/90. E, olha lá, quando que é crime hediondo? Quando que é homicídio qualificado? Mediante praga ou promessa de recompensa. Ou seja, ele pagou ou prometeu. Ou qualquer outro motivo torpe. O que é motivo torpe? Asco, abjeto, vil, repugnante. Aquele motivo torpe é aquele que denota depravação moral do agente. Matar o pai e a mãe para ficar com a herança. Motivo fútil, pequeno demais para levar alguém a matar. Briga de trânsito. Motivo, homicídio com emprego de veneno. O veneno pode ser, por exemplo, uma injeção de anestesia para aquele que tem choque anafilático. Ou injeção de glicose no cara que tem diabetes, né, tipo 1 aí. Então, assim, ó, o benefício, né, a morte por veneno. Ou por fogo, asfixia, tortura, ou qualquer outro meio insidioso ou cruel, ou que possa resultar perigo comum. Também qualifica homicídio quando é traição, emboscada ou dissimulação. Ou ele utiliza algum outro meio ou recurso que torna impossível a defesa do ofendido. Por exemplo, sono. Eu mato alguém quando está dormindo, ou dou um tiro pelas costas. Essas duas últimas hipóteses, elas dificultam a defesa do ofendido, né? Ou ainda qualifica também homicídio, lá no inciso 5, que é homicídio teleológico, né, ou finalístico, para garantir a execução, impunidade, vantagem, ocultação de um outro crime, tá? Todas elas, lembrando aqui, ó, pena de 12 a 30 anos. Eu tenho feminicídio que foi revogado e eu tenho homicídio funcional também, né, que é aquele praticado contra agentes da lei. Contra agentes da lei quem? Aqueles presentes no artigo 142 da Constituição, que é as Forças Armadas, ou o 144, todos do artigo 144, Polícia Rodoviária Federal, Ferroviária Federal, etc., Guarda Civil, agente de segurança viário, né? Não só contra eles, mas contra cônjuges, companheiros, parentes, consanguíneo, até o 3º grau. Mas desde que guarde relação com o fato de estar sendo morto porque é parente de um agente da lei. Ou o agente da lei está sendo morto porque é agente da lei. Não pode o cara de forma gratuita ser morto porque foi morto e aí qualificar ou tornar o crime hediondo por conta... Não, pode ser hediondo por outro fato. Mas ele foi morto por ser agente da lei. Ele foi morto por ser parente de agente da lei. A mesma coisa em relação ao Judiciário, Ministério Público, Defensoria e Advocacia Pública. E seus parentes também, cônjuges, companheiros, parentes, inclusive os por afinidade, que não tem aqui no agente da lei, até o 3º grau em razão dessa condição, tá? Também empregando arma de fogo de uso restrito ou proibido, também qualifica homicídio e torna o crime hediondo. Homicídio contra menor de 18 anos, chamada Lei Henri Borel, né? Quando praticado contra menor de 14, nas dependências de ensino, tá bom? Pode ser pública, privada, etc. E aí, outras causas de aumento, que não é o caso de repensarmos aqui agora. Lembrando que no homicídio culposo e no doloso, a pena vai aumentar de 1/3, né, em determinadas hipóteses. Não observância de regra técnica de artifício ou profissão, quando a gente deixa de prestar socorro imediato à vítima, ou quando ele foge para evitar a prisão, ou não procura diminuir as consequências do seu ato. Então, nessas hipóteses, o homicídio vai aumentar, ainda que seja culposo, hein? Veja bem, não quis homicídio, mas aumenta de 1/3. E aumenta de 1/3 também, quando? Quando é doloso, mas praticado contra menor. Doloso praticado contra idoso. Não é mais fácil? Então aumenta também. Legal. Perdão judicial no homicídio. O juiz perdoa quando o ato de matar culposamente, só pode no homicídio culposo, atingir o agente.
de forma tão grave que torna-se desnecessária a aplicação de pena. Matar o próprio filho de forma culposa, tá? Imagina o pai e a mãe que atropela o próprio filho, matando. Ah, mas foi à frente do veículo automotor. Se aplica da mesma forma, perdão judicial, tá? Disparou acidentalmente uma arma, por exemplo. O fato atingiu a gente de forma tão grave que torna-se desnecessária a aplicação de pena. O juiz vai aplicar um perdão judicial, vai abrir mão de punir numa sentença declaratória extintiva da punibilidade, tá bom? E essa foi a nossa revisão sobre homicídio. Sempre lembrando, estamos aqui na equipe Cisa Bandeirante, tornando os vigias da lei e paulistas por mercê de Deus. A minha mais respeitosa continência a cada um dos senhores e senhoras. Até a próxima.